Nesse vídeo você vai aprender a fazer um gráfico simples em Python. Meu nome é Guilherme Bezerra e você vai ver que é muito simples fazer um gráfico simples em Python. Você só precisa saber alguns conceitos básicos de Python, como variáveis, importação de bibliotecas, uso de funções e nada além disso. E você vai precisar de algum editor de código da sua preferência. No meu caso eu utilizaria o Google Colab. Se você quiser seguir o tutorial e não tiver preferência de editor de código, você pode utilizar o Google Colab também. Ok, se você estiver dentro do Google Colab, você vai ver uma tela como essa. Se você não estiver vendo uma tela como essa, verifique se você criou um novo notebook e você vai ver isso aqui. Beleza, qual que é o próximo passo? Eu vou clicar aqui nesse botão mais código, só para eu criar uma célula de código aqui no meu Google Colab. Normalmente, as bibliotecas que a gente vai precisar para seguir esse tutorial já estão instaladas no Google Colab, mas caso não esteja, você vai fazer o seguinte comando: pip install matplotlib. Matplotlib vai ser a biblioteca que a gente vai utilizar para plotar gráficos no Python. Se eu executar essa célula, você pode executar essa célula rapidamente utilizando Ctrl Enter. E você vai ver aqui que já está instalado no meu computador. No caso, no computador virtual que o Google Colab criou. Beleza, a gente já tem o Matplotlib instalado. O que é que falta? Falta importar. Então vou importar o Matplotlib. Beleza, mas eu só vou precisar de uma coisa do Matplotlib, que é o pyplot, que é a função para gerar gráficos do Matplotlib. E eu vou renomear o nome dessa função para plt, porque aí vai ficar muito mais fácil mexer com ela depois. Se eu executar aqui, se ela tiver instalado com sucesso, não vai dar nenhum erro. Beleza, para gerar um gráfico agora a gente precisa de dados, porque sem dados como é que a gente vai gerar gráficos? Porque gráficos são representações visuais dos nossos dados que normalmente são numéricos. Mas e aí? Cadê os dados? Se você tiver dados, você pode simplesmente utilizar os seus dados que você tem aí. No meu caso aqui eu não tenho. Se você estiver seguindo esse tutorial para aprender, você provavelmente não tem também esses dados. Então eu vou fazer algo extra aqui. Eu vou instalar uma outra biblioteca, que é chamada de... Esse passo é um pouco opcional, porque eu só vou instalar essa biblioteca chamada NumPy, para facilitar um pouco as coisas aqui. E o que é que essa NumPy faz? Eu vou importar ela aqui, import NumPy as np. Novamente eu renomeei a função para um nome mais curto, para facilitar o processo. Mas beleza, eu instalei, importei e eu não expliquei o que é essa NumPy. O que é essa NumPy? NumPy é uma biblioteca que trabalha com números. Você deve estar pensando, ó, não me diga. Ela facilita muito operações com números e é isso que você precisa saber para esse tutorial. Por quê? Porque eu vou utilizar simplesmente uma única função do NumPy, que é aRange, que vai criar uma lista de números de um intervalo até outro. No meu caso eu vou de 20, na verdade, menos 20 até 20. Só que nessa função aRange, ela desconsidera o último número. Então eu vou colocar 21 para ir de menos 20 até 20. Se eu tentar executar essa célula, vai dar erro. Sabe por quê? Porque eu não executei essa célula que eu importei o NumPy aqui. Agora quando eu executo, deu certo. Será que deu certo mesmo? Eu vou exibir o meu x aqui. Uma lista de números de menos 20 até 20. Perfeito, é exatamente isso que eu quero. Agora o meu y, ele vai ser, sabe o quê? X ao quadrado. E se eu imprimir o meu y, você vai ver que ele é o meu x de menos 20 até 20, só que tudo ao quadrado. Ok. O que é que falta agora? Falta imprimir o nosso gráfico, que simplesmente eu vou utilizar uma função chamada plot. Lembra lá do nosso PLT, do Matplotlib aqui? Estou chamando ela agora. Eu estou chamando especificamente a função plot. E eu vou passar como primeiro parâmetro o x
E é importante que o x seja o primeiro parâmetro, porque senão você vai inverter o gráfico, e o y como segundo parâmetro. Beleza. Agora, você vê aqui que eu acabei de digitar plt.show. Essa função vai exibir o nosso gráfico. Show, em inglês, é mostrar. Se eu executar, olha só que lindo o nosso gráfico. Uma função quadrática. Isso é exatamente o que eu esperava, porque ele está indo de menos 20 até 20 no nosso eixo x, e o y é o x ao quadrado, que dá uma função quadrática, uma função de segundo grau. Então, tá tudo perfeito. A gente acabou de fazer um gráfico simples em Python, é isso. Não acabou o vídeo, porque esse gráfico tá simplista demais e tá faltando coisa aqui. Apesar de que o gráfico em si já tá feito, cadê o título desse gráfico? Cadê o que é que o eixo x é 5 o quê? 5 metros? 5 litros? E o y? O que é que o y significa? E aí? Vamos resolver isso agora. Primeiro, o título. plt.title. Se você sabe inglês, sabe que title é título em inglês, então faz sentido. E o meu título vai ser o quê? Função quadrática. Muito explicativo, mas eu não tenho muitos dados aqui. Se você tivesse dados, sei lá, de carros, você descreveria no título o que exatamente esse gráfico simboliza. O que é que o gráfico é, qualitativamente falando. E o meu x, como é que eu renomeio, como é que eu coloco um texto aqui no meu eixo x? Eu coloco x label. Label vem de rótulo. Eu vou colocar aqui x. Me desculpem se é óbvio demais, mas eu não tenho unidades aqui. Você poderia colocar, sei lá, quantidade de pessoas ou metros, qualquer coisa assim. Depende muito dos seus dados. E o meu y-label, ele vai ser x ao quadrado. Se eu executar isso aqui, eu vou ter um título, eu vou ter um x aqui e eu vou ter um x ao quadrado no y. Beleza, tá legal, né? Agora eu vou mudar a cor desse gráfico. Como é que eu mudo essa cor? Eu vou aqui no plot, vou acrescentar esse atributo aqui, color, e vou colocar aqui red. Ficou vermelhão o nosso gráfico. Só que eu quero uma cor mais específica, eu quero uma cor hexadecimal. Então eu coloco o hexadecimal com o hashtag, o jogo da velha, 45FF45. Que cor é essa? Eu não sei, eu digitei aleatoriamente. Você vai ver aí que dá um verde. Então, beleza, eu mudei a cor do meu gráfico aqui. Só que é o seguinte, na verdade, era para ter dois gráficos. Eu tenho, na verdade, não só esse y, mas eu tenho um z, que vai ser também x ao quadrado. Só que ele é deslocado 100 unidades acima. Beleza, eu vou executar essa célula. Eu tenho o meu z. E eu quero plotar nesse gráfico aqui. Eu não quero que fique em um gráfico separado. Eu quero comparar as duas linhas. Como é que eu faço isso? Simplesmente eu coloco aqui embaixo, ó, antes do plt.show, eu coloco um outro plot, que vai ser x e z. E quando eu executar, olha só, eu tenho duas linhas, uma verde e uma azul, que significa o y e o z. Só que você só sabe disso porque eu estou te falando. Se eu não te falasse, o que é o verde, o que é o azul? Não se sabe. Então, para isso, dentro de cada plot aqui, eu vou colocar mais um parâmetro que é o label, rótulo. E aqui eu vou colocar y. E aqui eu vou colocar z. Opa. E quando eu executar aqui, ó, não mostrou nada porque eu preciso colocar esse legend, plt.legend, para mostrar as labels. Agora quando eu executar, veja aqui no canto que ele diz que o verde é o y e o azul é o z. Perfeito. O z é simplesmente 100 unidades acima, o y 100 unidades acima. E é isso. Você acabou de aprender a fazer um gráfico simples em Python utilizando a matplotlib. Só que eu sei que você está insatisfeito, você quer modificar um pouco mais esse gráfico, quer deixar um pouco mais bonito, quer colocar mais informações nele. Como é que você faz isso? Você vai fazer o seguinte, eu vou ir aqui, ó, no Google, vou pesquisar matplotlib.
Vou clicar no primeiro link aqui, que é o matplotlib.org, e aqui você vai ver que tem vários exemplos. Se eu clicar em exemplos, vários exemplos de gráfico. Você não precisa ter só gráficos de linhas, você pode ter um gráfico de barras, esses gráficos um pouco mais elaborados, e aí você quer descobrir como é que você faz? Clica em cada um desses gráficos que você vai ter o código correspondente ao gráfico, e aí você vai aprender a modificar melhor o seu gráfico e adaptar ele do jeito que você quer. E foi isso o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, porque a gente vai postar mais vídeos úteis assim para vocês. E comentem, dê o seu feedback sobre o que precisa melhorar ou o que vocês gostaram. Compartilha com os amigos. E é isso, meu amigo.